Olá, já pararam para pensar no que acontece quando um problema jurídico simplesmente não cabe dentro de um só país? Pois é, hoje a gente vai desvendar essa teia fascinante do direito internacional público, um conjunto de regras que, olha, conecta tudo, desde a proteção de uma família até o futuro do nosso planeta. E ó, antes da gente mergulhar de vez, aquele lembrete rápido. Para não perder nenhuma análise como esta, já segue o nosso canal e ativa as notificações. É o melhor jeito de apoiar nosso trabalho e, claro, continuar aprendendo com a gente. Então vamos lá. Pensa só na seguinte situação. Uma disputa familiar que se espalha por 2 continentes. Uma pessoa buscando segurança em outro país. Ou até mesmo um dano ambiental que, obviamente, não respeita fronteira nenhuma. Como é que o direito lida com isso? A resposta está numa teia super complexa de leis e de tratados. E não, isso não é algo distante que afeta só diplomatas e governos, viu? Essa rede conecta todo mundo, oferecendo caminhos para a justiça numa escala global. Para a gente entender como isso funciona na prática, vamos começar pelo nível mais pessoal de todos. E convenhamos, nada mais pessoal que a nossa família. A Convenção de Haia sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças é um exemplo perfeito, sabe, de como o direito internacional age para proteger quem é mais vulnerável. O coração dessa convenção é combater o que a gente chama de transferência ou retenção ilícita. Traduzindo, se uma criança é levada para outro país ou mantida lá, desrespeitando o direito de guarda de onde ela normalmente vive, o direito internacional entra em campo para corrigir essa situação. E o que torna esse processo tão eficaz? A agilidade. Olha só os passos. Tudo começa com um contato com uma autoridade central, que já fala direto com a sua parceira no outro país. O objetivo é sempre um só: o retorno rápido e seguro da criança para casa. Porque é lá, no país de residência dela, que a justiça local pode decidir sobre a guarda com calma. Mas atenção, a regra do retorno imediato não é absoluta. Isso mostra o cuidado enorme da Convenção. Se ficar provado que voltar colocaria a criança numa situação de grave risco, ou se ela já estiver completamente adaptada ao novo lugar, o juiz pode decidir que ela fique. A prioridade máxima é sempre o bem-estar da criança. Agora, vamos ampliar um pouco o nosso foco. Saímos da proteção da família e vamos para a proteção do indivíduo. O direito internacional também cria regras vitais para quem precisa cruzar fronteiras em busca de segurança. E aqui é fundamental não confundir asilo com refúgio. O asilo, que geralmente é político, é uma escolha do país que acolhe. Ele pode ou não conceder. Já o refúgio é diferente. É uma obrigação internacional. Se uma pessoa consegue provar que tem um medo real e fundamentado de perseguição, os países que assinaram as convenções têm o dever de proteger essa pessoa. Na mesma linha, a gente precisa diferenciar as medidas de retirada compulsória. A deportação acontece por uma questão administrativa, tipo a pessoa está com a situação migratória irregular. A expulsão já é uma consequência de um crime grave. E a extradição, por sua vez, não é uma decisão unilateral do país. É um ato de cooperação, respondendo a um pedido de outro Estado. Bom, estamos na metade do caminho. E se essa explicação está ajudando a clarear as coisas, lembre-se que seguir o nosso canal é o melhor jeito de garantir que mais conteúdo assim chegue para todo mundo. Ok, já vimos como as regras se aplicam a famílias e indivíduos. Mas e quando os próprios estados pisam na bola e violam o direito internacional? Agora a gente vai para o nível macro, para ver como isso funciona. É aqui que entra o conceito de responsabilidade internacional. A ideia, no fundo, é bem simples. Se um Estado quebra uma regra internacional e causa algum dano, ele tem o dever de consertar o estrago. É aquele princípio básico de que ninguém, nem mesmo uma nação inteira, está acima da lei. E essa responsabilidade, olha, é bem ampla. Um Estado responde pelos atos de todos os seus poderes, tá? A ação de um policial, uma lei aprovada no Congresso, uma decisão de um tribunal, tudo isso. E mais, ele responde até por atos de pessoas comuns, se ficar provado que o Estado foi omisso e não preveniu ou não puniu a violação. Claro que existem situações que justificam um ato que excluem essa ilicitude. A legítima defesa é a mais conhecida, né? Mas também tem outras, como o consentimento do Estado que foi prejudicado ou uma situação de força maior, um evento imprevisível. Nesses casos, a violação pode ser considerada justificável. E finalmente chegamos ao nosso tema mais amplo de todos, a cooperação global para proteger o que é de todo mundo, o meio ambiente. É aqui que aquela teia do direito internacional se mostra mais vital do que nunca. O marco absoluto nesse campo é a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a famosa Rio 92. E olha que interessante,
Mesmo não sendo um tratado com força obrigatória, os princípios dela se tornaram a base de todo o direito ambiental internacional que a gente conhece hoje. E o que saiu de tão importante de lá? Primeiro, o equilíbrio. O país tem soberania sobre seus recursos, mas tem a responsabilidade de não prejudicar os vizinhos. Depois, a ideia de que desenvolvimento e meio ambiente têm que andar juntos. E, claro, 2 princípios super famosos. O da precaução, que diz para a gente agir mesmo sem certeza científica, e o do poluidor-pagador, que é bem direto. Quem polui, paga a conta. E assim a gente fecha o círculo. Começamos com a proteção de uma criança, passamos pela segurança de um refugiado, pela responsabilidade de um Estado e chegamos na cooperação para salvar o planeta. Essa teia de leis é a estrutura que permite que a gente conviva e resolva problemas num mundo que, na prática, não tem mais fronteiras. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Diante dos desafios gigantescos do nosso tempo, a gente está falando de crises climáticas, pandemias, migrações em massa, como essa teia jurídica global vai precisar evoluir para garantir um futuro de cooperação e de justiça para todo mundo, hein? Espero que essa nossa análise tenha ajudado a desvendar um pouco dessa teia tão complexa. Para continuar explorando o mundo do direito, não se esqueçam de seguir o DireitoCast em todas as plataformas. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!